Oi, gente, boa noite. Mais um dia aqui pra gente trazer um super conteúdo. Olha a riqueza hoje do nosso assunto. Vamos falar sobre relacionamento abusivo. Como é que a gente pode identificar os sinais de estar vivenciando uma situação dessa forma e também como superar. Hoje nós teremos uma convidada especial, que é a psicóloga Luísa Dalpiaz, que vai trazer a sua expertise no assunto, como ela costuma tratar em casos clínicos e como identificar assim na prática, na rotina, essas situações que geram desconforto, que trazem esses questionamentos, esse peso na nossa vida quando a gente está vivendo aquilo que não é parte da nossa trajetória de leveza, de harmonia, de qualidade de vida. Bom, nossa convidada já está chegando por aqui. E nós vamos iniciar esse tema aí super importante para a gente compreender as características de todos esses relacionamentos que geram essas dificuldades na nossa vida, que atingem a nossa saúde física, mental, emocional, enfim, vários aspectos. Vamos compartilhando aqui a live, bem-vindos todos que estão chegando. Encaminhe aqui no aviãozinho para a gente já chamar mais pessoas para terem essa consciência de ter possibilidades de solução. Então, vou chamar aqui nossa convidada especial hoje, a Luísa. A solicitação para ela. Oi, Luísa! Oi, Mari! Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem também. Seja muito bem-vinda aqui. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite, trazer a sua contribuição nesse tema tão importante, tão rico e que atinge vários setores, né, da nossa vida e social também, porque é uma questão de saúde, é uma questão que também vai para um viés jurídico. Então, aqui estamos esclarecidos aqui que a gente vai com várias perspectivas, né? Seja muito bem-vinda, Lu. Se apresenta um pouco. Eu sou Luísa Dalpiaz, psicóloga clínica. Eu também sou servidora pública aqui no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atuo no setor de medidas socioeducativas com jovens em conflito com a lei. Porém, como as medidas estão suspensas, eu estou dando uma mãozinha no outro setor, que é um setor de violação de direitos, né? Mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, pessoas com deficiência, crianças que sofreram abusos. Então, assim, eu tô dentro do CREAS, né? Quando a bomba explodiu, a gente tá ali para dar uma mãozinha. Uhum. Que bacana, Lu, que trabalho incrível seu, quanta contribuição traz para a sociedade, viu? Todos que estão chegando por aqui, sejam muito bem-vindos, encaminhe a live aqui nesse aviãozinho, compartilhe com mais pessoas, porque nós vamos trazer conteúdos aqui e conhecimento que podem trazer mais leveza de vida. Então, isso depende da gente também, fazer essa disseminação de tudo que pode agregar na nossa existência, na nossa sociedade, deixar uma vida mais saudável. Oi, Carlinha, bem-vinda! Hoje vamos, então, deixa eu escrever aqui o tema da nossa live sobre relacionamento abusivo. Ô, Lu, já vai dando uma introdução aí. O que seria um relacionamento abusivo? Como é que você enxerga isso? Então, antes de eu introduzir sobre esse aspecto, esse assunto direto, eu quero trazer o porquê que eu gosto de falar tanto dele. Por que ele faz tanto sentido na minha vida, né? É porque ele está dentro da minha história, da minha trajetória de vida. Eu tive um relacionamento abusivo na adolescência, né, que desenvolveu um quadro de depressão. Uhum. Só que eu só fui me dar conta disso quando eu entrei na faculdade de psicologia. Eu não sabia nem o que era relacionamento abusivo e nem o que era depressão, né? Eu tinha uma ideia que eu sofria e foi lá que eu consegui despertar. Né, que até o sentido da nossa live hoje é identificar e esperar, né? E aí eu pensei, a partir do momento que eu identifiquei, eu nomeei isso, eu consegui despertar. E eu costumo concretizar isso, por exemplo, quando uma mulher está grávida, ela enxerga em vários lugares mulheres grávidas, né? Uhum. A gente desperta, né? A gente começa a observar as coisas ao nosso redor quando a gente vivencia aquilo. E eu comecei a observar ao meu redor. Eu comecei a observar que era muito comum na clínica, durante o estágio, né? Desde a época da faculdade, na clínica, meus colegas,
né, pessoas próximas de mim passando por isso, familiar, e eu falei, é uma coisa muito comum. Então, talvez seja a minha missão falar mais sobre isso, trazer um pouquinho mais sobre isso, né? E foi aí que eu fui me encontrando também. E aí você perguntou, né, o que seria esse relacionamento abusivo? E eu costumo dizer que é uma relação que ela foge ao amor, ela foge à leveza, né? Foge ao querer bem o outro e querer bem a si mesmo. É uma relação que ela faz mal tanto a quem despeja, né, as dores em cima do outro, quanto para quem recebe toda essa descarga de desprazer, né? E ela está presente, como você disse, em diversas relações, em diversos contextos. Familiar, em círculo de amizades, no trabalho, né, Mari? Aquela questão do assédio moral ou importunação, né? Então, uma relação que ela traz prejuízos para os dois lados, né? É uma relação, inclusive, que ela é formada, né, normalmente, geralmente, por um dependente emocional e uma pessoa que domina. A gente tem observado muito isso, né? E dependendo da relação que você se encontra, ora, você pode ser dominador, ora, você pode ser um dependente emocional se algumas questões não estiverem resolvidas. E eu trago até uma coisa, Mari, ontem a gente conversou, né, anteontem, e você me passou um pouquinho do que a gente ia falar hoje, né, e eu falei, gente, a gente tá em sintonia, porque é exatamente isso que eu vou trazer agora também, com certeza você vai complementar aqui, que existe uma coisa muito comum nos dois, tanto no dominador quanto no dependente emocional, que é a questão da falta de responsabilidade. Ambos não se responsabilizam. Tanto o dominador que despeja tudo em cima do outro, do tipo, dá conta aí do recado por mim, quanto do que recebe, né? O que é dominado, que se deixa levar, né? Que deixa que se decida por ele, né? Então ele passa a ser a vítima da situação. Olha, são tantas coisas aí para a gente considerar. É muito interessante, né? Porque a gente costuma olhar para o relacionamento abusivo e já ter como um parâmetro um relacionamento amoroso. É um dos mais comuns, assim, que costuma ser falado, mas é muito observado também nas relações familiares, na relação de trabalho, nas relações de amizade, como você trouxe. Eu penso assim, dentro da abordagem sistêmica, a gente diz que um relacionamento ele é formado por duas pessoas que estão no mesmo pé de igualdade, estão na mesma hierarquia, na mesma linha. E um relacionamento abusivo é quando um se sobrepõe ao outro, onde ali você sente que uma pessoa, ela se coloca como maior, como melhor e direciona todo e qualquer tipo de relacionamento, e a outra como inferior, como impotente, como incapaz. Aqui, no caso, o dependente emocional e aquele dominante, né? Vamos colocar o dominante aqui na altura. Então, eu acredito que a identificação desses relacionamentos abusivos, ele vem assim, de você também se observar, porque a gente acha sempre que está no outro, mas a gente esquece de olhar às vezes para as nossas relações e perceber ali o que é que está acontecendo. Como você trouxe, né? Eu já passei num relacionamento abusivo, eu também já tive essa experiência dentro da esfera profissional. E é muito interessante, porque enquanto você está dentro da relação, você não consegue, às vezes, perceber com discernimento o que está sendo exercido nesse relacionamento, o que está pesando, o que está travando. E aí, só quando você começa a sair desse relacionamento, você vê que você estava ali que nem um burro de carga. E você estava carregando um monte de coisa que não te pertencia, que estava travando o seu caminho, a sua qualidade de vida, a sua saúde, inclusive. Por quê? Relacionamento abusivo interfere na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional e até mesmo a saúde energética. Então, tudo é uma questão assim de você se observar e se questionar onde você está e em qual papel você está exercendo. Se você percebe que em algum movimento você está se colocando como uma pessoa inferior, como nunca vou conseguir alcançar essa pessoa. Sabe uma das coisas que eu acho que dá para identificar bem, assim, esses relacionamentos abusivos, esses que... eu acho que o abuso seria algo excessivo, né? Então, esses que a gente
tem um peso muito mais considerável com relação àquilo que é aparentemente ali saudável. É você perceber na sua fala, na sua postura, os milindres que você toma para falar com essa pessoa, para trazer qualquer tipo de vontade sua, necessidade. Então, aquilo que você vai rodeando e não consegue trazer diretamente para a pessoa, abertamente, tranquilo, aquele negócio assim, você sente até um nervoso de falar às vezes com a pessoa. É muito interessante isso, né? A gente observar assim que o seu coração dispara, as suas emoções ficam ali à flor da pele, você não tem discernimento suficiente, às vezes, para raciocinar e expor com clareza para a pessoa. Então, todos esses milindres a gente vai observando e percebendo que nós estamos diante de relacionamentos, nesse caso, numa posição de dependente emocional ali, e no dominante é de você sempre querer impor tudo, você direcionar, você está como correto, você está como a melhor, como o melhor, e essa outra pessoa não tem vez, não tem voz, não tem a vontade dela e sempre há esse sufocamento. Então, eu acredito que relacionamento abusivo a gente consegue identificar ele pela percepção de equilíbrio, porque se a gente está entre iguais, nós conseguimos trocar. Onde eu dou um pouquinho para você, Luísa, do que eu sou, do que eu sei, do que eu posso agregar nesse relacionamento. E você, Luísa, vem aqui na live também e também doa parte do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua experiência, da sua vivência. Então, assim, a gente consegue construir uma relação saudável, onde eu pego um pouquinho de você e você pega um pouquinho de mim. Agora, o relacionamento abusivo é somente eu dou ou somente a pessoa recebe. Né? Então, é quando você observa essa disparidade aí. O que mais, Lu, que você pode acrescentar aí que você observa nesses relacionamentos abusivos? Eu sou da linha da psicanálise, né? E a gente costuma observar também, por exemplo, esse papel de vítima, né? O papel do dependente emocional, né? Tanto na medicina quanto na psicologia, a gente usa um termo que se chama ganho secundário. Por exemplo, né, a pessoa, ela não sai daquela situação porque aquela situação traz benefícios para ela. E aí, quais benefícios? Aí a pessoa que vai ter que ir descobrindo, porque pode ser um benefício econômico, pode ser, né, pode ser um benefício de eu continuar sendo vítima e não ter que me responsabilizar, sim, também. E aí é uma coisa interessante que o Freud trazia, né, quando a dor de não estar vivendo, ela for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Porque medo de mudança todos nós temos, né? É desconfortável, dá angústia, sai do cômodo ali, da comodidade. Então, o que quer dizer isso, né? Que quando tá insuportável, a gente tende a sair. Mas se a gente não sai, por quê? Né? É muito importante essa reflexão. E você falando isso me lembrou, me trouxe isso, né? Essa questão de até que ponto eu me permito estar ali e por que eu continuo ali. Por que eu não me movimento também, né? E assim, dentro dos relacionamentos, né, a gente observa ciclos, né, Mari? Existe um ciclo dos relacionamentos abusivos, depois eu vou trazer os sinais, né, que a gente vai trocando, mas existe um ciclo muito comum, né, em todos os relacionamentos, mas o relacionamento abusivo, ele tem algo um pouquinho assim, destoante, né? Todo relacionamento, ele inicia como um conto de fadas, né? A gente cria expectativas em cima do outro, a gente romantiza a situação, tudo é lindo, tudo é muito prazeroso, tudo é muito gostoso, né? É assim que a gente começa as relações, tanto amorosas quanto com os nossos amigos. Poxa, tudo é legal, né? A gente não vê os defeitos da outra pessoa, é maravilhoso. Colega de trabalho, todo mundo é massa, né? Até começar a se conhecer melhor, né? Até tem que começar a resolver a situação do dia a dia ali e o trenzinho começa a apertar. E aí, o que seria esse conto de fadas? Essa idealização, todos nós temos. Mas qual que é a diferença para o relacionamento abusivo, né? Como que se inicia um relacionamento abusivo? Esse conto de fadas, ele é muito intenso, né? Você só tem olhos para aquela pessoa. Só que não é só ter olhos para aquela pessoa.
é você começar a se distanciar das outras pessoas. Você se distanciar de amigos, da sua família. Eu já vou trazer isso um pouquinho mais para frente, né? Em relação aos sinais que está dentro desse ciclo. Então, assim, é o conto de fadas. É ilusão, é demais. Só que é tudo muito excessivo, né? A pessoa chega do nada na sua casa e você fala, nossa, que lindo, né? Ele veio aqui do nada, trouxe bombons, sei lá, presente. Quando, na verdade, você vai descobrir mais pra frente que ele tá tentando te controlar. Ele quer saber se tinha alguém com você, né? Enfim. E aí começa-se com esse conto de fadas um pouquinho extrapolado, né? E aí a gente vai passando, né? Desse conto de fadas, começam-se os momentos de tensão. O momento de tensão para a vítima, porque vamos dizer que o outro, ele começa daquela idealização, daquela loucura inicial, ele começa a ficar mais distante, sabe? Ele não fala exatamente o que está acontecendo, ele já não começa a gostar de algumas coisas que você faz, os defeitos começam a ficar muito visíveis, e você fica, mas o que aconteceu? Né? O que está acontecendo? O que eu fiz? Tava tudo tão de boa e do nada, por uma coisinha mínima, e é mínima mesmo, coisa besta, a pessoa para de falar com você, se distancia e você fica sem entender. Esse momento gera uma tensão, né? A gente chama a própria pessoa da parte... começa a sentir que ela é culpada, ela questiona o comportamento dela, né? Sim, ela fica, nossa, será que eu falei alguma coisa que não gostou? O que eu fiz? Começa já essa coisa, e realmente é uma coisa longe do real, né? Distante do real, não é nada, nenhum motivo ali físico, concreto, né? E na sequência a gente parte para os incidentes, né? O que seriam os incidentes? Dessa tensão, a pessoa ela tenta se aproximar, ela tenta entender o que está acontecendo, ela vai conversar. E o que ela leva, né, de retorno? Bofetadas, né? Uma violência emocional muito grande. É aí que a pessoa começa a não querer verbalizar e ela começa a xingar, se torna uma pessoa agressiva, no tom de voz, né? Começa a te humilhar, menospreza tudo que você faz e às vezes até parte para violência física, né, Mari? A gente sabe disso e é nesse momento que começa a violência física. E é nesse momento que a vítima fala, não, chega, já deu para mim, eu vou sair desse relacionamento. Já deu, não vou mais permitir isso. Só que aí vem o quê? A reconciliação. Lá vem, né, com flores, bombons, pedindo desculpa, mas nunca é uma desculpa sincera. Não é aquela desculpa de, desculpa, eu realmente passei dos limites, eu te fiz mal. Não, não é esse tipo de desculpa. É uma desculpa te culpando. Olha, eu agi assim porque você fez tal coisa. Você deixou eu agir assim. Você fez eu pensar assim. Então, nunca é uma desculpa verdadeira. É uma desculpa culpando mais uma vez a vítima. E a vítima, mais uma vez, se sentindo culpada, né? E aí vem pra lua de mel. Que a gente fala que é a época da calmaria, a época boa, que aumenta mais ainda a culpa da vítima. Porque ela pensa, nossa, como que eu pensei algo daquela pessoa, né? Poxa, ele veio, ele pediu desculpa. Realmente, eu acho que são as minhas atitudes que provocaram aquilo. E aí fica um tempinho de boa, e aí repete-se o ciclo. Vem a tensão, e assim vai, sucessivamente. Não sei se as pessoas estão acompanhando, que a Núcia, Sim, né, falou, eu desculpo você. Exatamente. É interessante o que você trouxe aí, porque nessa parte da desculpa a pessoa falou assim, eu pensei que você teria feito assim, assim, assado, e aí é uma coisa assim, sempre da pessoa não se responsabilizar pelo que ela fez, por ter se excedido, justificando já o comportamento e colocando a culpa já na pessoa ali que é o dependente, a vítima, né? E é muito interessante isso, Lu, que você fala, porque em todo esse contexto, a gente pode extrair que a gente só tem na vida o que a gente se permite. Então, se a gente vai se vulnerabilizando e flexibilizando em determinadas situações, a gente vai tolerando e dando margem para aberturas de tipos de violência que vão cada vez mais se acentuando. Eu sou advogada também, tem advogada aqui acompanhando a gente na live, a Ive, e a gente observa que essa questão
do relacionamento abusivo é algo que violenta principalmente as nossas emoções, a nossa saúde mental ali, a nossa, às vezes, chega uma violência física e dá margem para violências severas mesmo, que te destrói em todos os sentidos, até mesmo a violência patrimonial. Então é algo que te tira tudo, te tira a vontade, às vezes, de viver, a sua qualidade de vida, a sua saúde, a sua felicidade, o seu bem-estar. Cada vez que a gente... tudo que a gente vai permitindo, as coisas vão se acentuando. Então, nós temos que ter muita consciência e responsabilidades sobre aquilo que a gente se relaciona, porque está diretamente vinculado àquilo que eu estou ressoando por dentro. Agora, energeticamente falando aqui, porque eu vou casando, vou para o jurídico, vou trazendo a terapia também. Nós somos energia, somos constituídos por energia. Tanto é que você pode fazer diversos experimentos aí. Você dá choque nas outras pessoas. Se a gente for ver fisicamente, a menor partícula que existe dentro dela, chamada de bóson de Higgs, é energia. Então, energia atrai energia. Semelhante atrai semelhante. Então, a questão é a gente não ficar culpabilizando ou vitimizando, achando quem é o agressor, ou o que fez, o que deveria ter feito, o que não deveria ter feito. Por quê? Tudo tem, nós temos a capacidade de trazer limites, de impor aquilo que a gente aceita e o que não aceita. E isso a gente fala até energeticamente, o que é que a gente está vibrando e ressoando, se conectando com isso. Então, se dentro de um relacionamento abusivo, se eu entro em contato com esse abusador, é porque dentro de mim eu também estou abusando. Eu estou o quê? Desrespeitando a mim mesma quando eu deixo as minhas necessidades, as minhas vontades de lado. Então, o que é que eu vou me conectar? Com pessoas que abusam. E não só numa esfera, não. Às vezes a gente olha assim, eu tive um relacionamento abusivo na esfera amorosa. Mas depois você vai ver, você estava tolerando um relacionamento abusivo em diversas esferas. Por quê? Tudo aquilo que eu estou vibrando, eu vou me conectar. Então, olha a importância energética da gente perceber como nós temos que ter consciência. Aí é que está a questão. A consciência é o que pode nos libertar de relacionamentos que sejam pesados, que sejam tóxicos, que prejudicam, né, a nossa qualidade de vida. Como a Lu trouxe ali, são ciclos. E a cada ciclo a gente pode interromper. Nós temos uma oportunidade aí todos os dias de definir aquilo que a gente quer, aquilo que é leve pra gente, aquilo que a gente não quer, que é pesado. Só que a gente tem que ter uma coisinha, né, Luísa? Essa disposição para se perceber. O que acontece é que a gente está tanto no piloto automático que a gente não tem nem esse tato, essa sensibilidade de perceber o que é que realmente faz sentido para mim e o que não faz. Como estão colocando aí nos comentários, é autoconhecimento. É esse poder, porque conhecimento liberta. Então, quando você se conhece, você se liberta de tudo isso que vai te amarrando, né, Lu? Sim, você falou, eu fiquei pensando em várias coisas aqui, né? Que psicólogo é assim, né? Já vai interpretando, já vai trazendo. Uma das coisas que você trouxe lá no início da sua fala agora é essa questão da energia, né, do campo. Eu penso muito também que quando acontece um relacionamento abusivo, a gente não é só a vítima que sofre e nem a pessoa, né, que está cometendo esse tipo de abuso. Mas é todos em volta. É a família que sofre junto com aquela vítima. É um filho, né? São as pessoas que se importam com aquela pessoa, elas também sofrem juntos. Então fica assim, um sofrimento muito grande. E muitas vezes não falado, porque é tabu falar sobre isso, né? Como que você vai falar? Porque se você fala, às vezes, para um colega, para um amigo ou para um familiar, ele fala, mas por que você não larga esse cara? Né? Porque você ainda está nessa relação... Quando, na verdade, não há um acolhimento, né, de tentar entender. Mas, peraí, vamos mudar essa fala, né? Tentar perguntar para a pessoa e tentar entender o que faz feliz para ela naquela relação. Né? Por que ela continua ali? O que está trazendo de benefício para ela estar ali? Né? E aí é muito julgado, é difícil de se falar sobre isso. Né? Principalmente quando há esse julgamento e esse não acolhimento.
Durante sua fala também, eu achei interessante, né? Você falou disso, de sentido, esse campo energético. E eu trouxe para a psicanálise, né, trazendo no viés da psicanálise, existe uma questão que a gente chama de transferência e contra-transferência, né? Transferência é aquilo que a gente sente que o paciente traz para a gente. São sentimentos, né? Conforme ele vem trazendo as questões, a gente vem sentindo. E com isso a gente gera, né, a contra-transferência. Como que eu devolvo para esse paciente isso? Mas falando da transferência em si, me lembrou de um caso que eu tive na clínica, de que todas as vezes que eu atendia ele, e foi um caso assim que me marcou, fiquei 1 ano com ele na clínica durante o estágio. E depois que eu abri meu consultório, ele continuou comigo, isso faz alguns anos. E toda vez que eu atendia ele, eu me sentia abusada. Eu sentia que, na verdade, eu estava cometendo um abuso em cima dele. Eu ficava, gente, mas eu sinto que eu tô abusando dele toda vez. E também me sentia abusada. Eu tinha a impressão que quando eu abria a porta, né, ele ficava me olhando. Era a sensação que tinha. E aquilo ficou um tempo. Ficaram 6 meses aquilo na minha... Aquela sensação. E eu levando para supervisão, porque além de terapia, psicólogo faz supervisão também. E levando para supervisão. E tentando entender até que ele me traz que ele tinha sido abusado. Ele tinha um histórico de abuso, né, familiar, intrafamiliar. E aí, esse sentimento, essa transferência, o que ele me trouxe, o que eu captei ali, né? Essa questão, essa construção desse abuso, e a gente teve que trabalhar toda essa desconstrução, uma reconstrução da vida dele, que estava influenciando em vários aspectos da vida. Ele já tinha mais de 50 anos. E ele não tinha contado isso pra ninguém. Então, assim, é essa questão da gente também sentir o outro, né? A gente tem mania de já querer dar a fórmula mágica, a solução, bater na cara da nossa amiga, né? Tipo, como é que você tá nesse relacionamento ainda? E não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim. Você me trouxe isso, né? Essa questão também. Fiquei pensando sobre isso. Eu achei interessante você trazer esse caso do paciente, também me lembrou um atendimento que eu tive. E realmente, cada vez que tudo que a gente se comunica e que repete na nossa história, né, é a repetição de padrão que a gente chama, enquanto a gente não olhar para a origem, a gente está fadado ali a permanecer com esses ciclos constantes. Então, uma das clientes que eu atendi em mentoria, tinha sofrido também abusos na infância, nunca tinha falado a respeito, e depois foi descobrindo cada vez mais que teve outros episódios que a mãe encobertava ali, que ela não se lembrava, e vivenciava também um relacionamento amoroso, nesse caso abusivo. E enquanto eu não olho para essa origem, não ressignifico e não percebo a força que eu tenho para sair disso, eu permaneço. Porque aí é a questão, essa dependência emocional, esses ganhos secundários que você trouxe, muitas vezes são eles que fazem com que eu permaneça com aquilo que não faz sentido para mim, aquilo que é pesado, aquilo que trava qualquer processo da minha felicidade, porque eu ainda permaneço com esses ganhos secundários. A gente traz isso também, até mesmo nas doenças. Tem pessoas que adoecem e tem esses ganhos secundários através da doença. Então, é parte também a gente respeitar a escolha. Porque, pelo menos na parte energética, terapêutica, assim, que a gente traz, tudo é fruto da nossa escolha. Seja ela consciente ou inconsciente. Então, essa escolha é poderosa. Enquanto eu quero sair de tal relacionamento, esse querer, às vezes, não é suficiente. Agora, quando eu decido, quando eu escolho, eu faço. Então, eu tenho que respeitar também a escolha dessa pessoa e trazer, se eu estou observando de fora um relacionamento abusivo, que é complicado isso. Às vezes você vê uma pessoa que você ama, dentro de um relacionamento abusivo, você vê tudo e não consegue passar ou não faz com que ela enxergue. Mas você pode ir trazendo isso só com esse acolhimento que a Luísa fala, com esse respeito pela pessoa e pela escolha, com o tempo dela. Porque tudo na nossa vida que a gente passa é aprendizado. Tudo isso proporciona esse aprendizado. Mesmo que você passe pelas situações mais difíceis da sua vida, você vai ter uma experiência e sair dali com uma referência sobre aquilo que você não quer mais, sobre o que você não tolera.
Então, a vida ela é generosa em oportunidades, ela é muito amorosa. É a gente que tem que perceber essas oportunidades e se alinhar com aquilo que faz sentido para a gente e decidir manter isso ou não. Esse desequilíbrio na vida, todo e qualquer ciclo de dificuldade, de conflitos, somos nós que perpetuamos. Porque eu vou tolerando essa questão aí de procrastinar as minhas decisões, eu procrastino também a minha felicidade, a minha harmonia de vida. E tem um aspecto, Lu, que eu acho muito interessante, nessa questão da dependência emocional e dos ganhos secundários que a gente tem. A nossa vida ela é composta por várias partes. Nós temos aí o aspecto profissional, o aspecto familiar, a área da saúde, da amizade, da nossa espiritualidade, enfim, os recursos financeiros, a disposição, tudo isso é parte da nossa vida. E nós temos que estar nutrindo todas as áreas. Se eu dedico e se eu direciono a minha felicidade somente para uma área, eu fico vulnerável na vida. Porque quando essa área cai, eu não vejo mais sentido. Eu não tenho mais chão, eu não tenho suporte. Então a vida ela tem vários pilares ali que eu preciso nutrir. Se eu quero me desenvolver como pessoa, nesse autoconhecimento que a gente traz, eu vou olhando para tudo. Não adianta eu olhar só por um buraquinho aqui, não. Então, quando eu olho para tudo, eu posso crescer de forma muito mais expressiva e expansiva, porque eu estou me fortalecendo como um todo. É igual assim, eu querer só ir para academia, malhar os meus músculos e me desenvolver no físico, na alimentação e não cuidar da minha mente. A minha mente, a minha emoção, se eu tô com qualquer tipo de desequilíbrio emocional, a minha produtividade cai, a minha disposição de se relacionar na família também cai, o meu engajamento no relacionamento amoroso, eu também não tenho mais disposição, sexo, não tenho qualquer vontade. Então, olha só, para a gente se desenvolver, nós temos que dedicar integralmente para tudo que nós somos, para todas as áreas que são partes e responsáveis pela nossa felicidade, para que a gente não dê margem para esses ciclos de dependência emocional que ocasionam, que dão abertura para esse tipo de relacionamento abusivo. Então, vejam só como o poder de resolver, de trazer aí a solução para esse caso, para superar um relacionamento abusivo, não está em você não se relacionar com pessoas que abusam. Está em você essa possibilidade de você transformar e não permitir mais esse tipo de relacionamento na sua vida. Como você enxerga isso aí, Lu? Exatamente. E aproveitando, né, que você falou de padrões de repetição que temos na nossa vida, né? A gente costuma dizer que tudo aquilo que a gente não elabora, a gente tende a repetir. Né? Então, para a gente poder elaborar, a gente precisa ter um conhecimento daquilo. E é interessante que você foi trazendo questão do inconsciente, eu já vou trazer um pouquinho também. Tem bastante questão aqui para a gente conversar. Né? A gente sempre está em sintonia, né? E antes de eu ir passando para esse conteúdo, né, do inconsciente, dessas questões, da gente poder falar um pouquinho desses sinais, né, para as pessoas poderem identificar mais facilmente, né. Nem sempre são sinais muito visíveis, eles são sutis, algumas vezes. E ele está dentro de todo o ciclo do relacionamento. Então, assim, não tem como dizer, isso acontece primeiro, isso depois. Não, eles acontecem. Pode ser que não aconteçam todos, né, que eu vou trazer aqui. Mas a grande maioria acontece, que são as repetições. Né? Dentro desses relacionamentos, existem repetições. E algumas delas são os sinais. Os sinais são comuns, né? E eu costumo dizer, os sinais são comuns, os padrões são comuns, exceto você. Você não precisa ser comum. Você pode modificar isso. Então, assim, um dos sinais que a gente observa lá no início e que ele vai piorando ao decorrer do relacionamento é o afastamento das pessoas que a gente gosta, né? O afastamento dos amigos ou dos familiares. A gente nota muito que a pessoa que tende a dominar a outra, ela vai fazendo a outra ver os outros com um olhar muito ruim, que aquela pessoa não vale a pena, que a sua mãe não é tão legal assim, que seu pai é isso,
que seus primos não valem nada, que suas amigas, como assim suas amigas saem em festinha, não sei o quê, são tudo solteiras, elas querem outras coisas, e vai colocando coisas na cabeça, né, da vítima, que ela vai, né, ela vai se questionando. Nossa, faz sentido, mas por que que ele faz isso? Porque, na verdade, ele quer controlar, né? Ele quer ser o manipulador. Não pode mais ser sua mãe a manipuladora dessa relação. Tem que ser eu. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito essa questão de a esposa, né, da pessoa falar assim, sua mãe te manipula, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, e quando você vê, a esposa está manipulando o esposo, né? Só trocou de lugar, né? Mas continuou sendo a mesma situação. Você queria falar alguma coisa, Mari? Me fez um link aqui. Além desse afastamento das pessoas, costuma ocorrer também um afastamento dos hábitos, daquilo que você realmente gostava, daquilo que te fazia feliz. Você começa a deixar de ter o prazer, de ter dedicação consigo mesmo. E aí acontece o que a gente estava falando nessa semana aqui no Instagram. A autoestima interfere ali. Por quê? A autoestima é a estima que você tem por você mesmo, o valor que você dá para sua própria vida. Então, cada vez que você se afasta desses hábitos, daquilo que você gostava, que te preenchia, que te fazia se sentir muito feliz, você passa a desrespeitar a sua própria vida. Tá vendo que o relacionamento abusivo também é uma via de mão dupla? Não é o agressor somente contra a vítima, é a vítima contra ela mesma que dá margem para que o agressor ali chegue e instale esses tipos de abusos. E dentro desse aspecto aí, desse afastamento, vem uma questão muito comum também. E é engraçado, porque a gente acha que esse ciúmes ele é muito direcionado num relacionamento amoroso, uma esfera amorosa, mas também tem um ciúmes excessivo no relacionamento familiar, onde determinada pessoa ali da família não quer que você se relacione e quer te proteger. E relacionamento profissional também, não quer que você circule e tenha essas perspectivas ampliadas, porque o que acontece? Cada vez que você restringe os seus relacionamentos, você restringe o seu desenvolvimento. Relacionamento é um instrumento de você se conhecer, perceber as suas limitações e superar, e de você ampliar a sua capacidade de tudo, de crescimento mesmo. Relacionamento é uma forma de você expandir, sair da sua caixinha e trazer novas perspectivas para sua vida, né, Lu? Que mais de sinais aí que você observa? Perfeito, Mari. Complementou assim maravilhosamente. Adorei. Então, tem a questão também, já que está exercendo um controle sobre o outro, de criar uma falsa crença na cabeça da vítima, né? E a vítima se permitir que crie-se essa crença de que ela não vai conseguir ser feliz com mais ninguém, porque só ele consegue aturar as coisas dela, só ele consegue aturar as chatices daquela pessoa, não vai ser feliz com ninguém, né? É uma forma de controlar também, né? Você veio trazendo e eu vim pensando. Tem as questões das ameaças e das chantagens, né? Porque quando a pessoa começa a ver que tá ficando um relacionamento muito desgastante, muito ruim, ela vai tentar um diálogo. E a gente percebe que dentro desses relacionamentos não é permitido o diálogo. Ai, ela vem com DR. Ai, que saco. Né? Se corta qualquer tipo de comunicação, de compreensão do outro. E aí começa a chantagem, né? Ah, ela vem com DR. Ai, se começar com isso, não vai dar, não. E se a pessoa ela tenta finalizar, se ela tenta terminar o relacionamento, o outro começa com as ameaças, né? Eu vou me matar se você não ficar comigo. Ou, você não vai ser mais feliz, você não vai ser feliz com mais ninguém. Então, é muita carga em cima de uma pessoa, né? E ela começa a acreditar naquilo. Nossa, será mesmo que eu não vou ser feliz com outra pessoa? Né? Será que eu vou conseguir encontrar amor em outro local? Sendo que nem é amor, né? Se você for analisar bem, né, não é um amor, é uma dependência, né? E todo controle, eu acho que a palavra controle ela é muito grande aqui, sabe? Controlar, ser controlado e permitir isso dentro do relacionamento, né? Começa a controlar você, com quem você anda, com quem você sai, até do trabalho, Mari. Eu já cheguei a presenciar até situações do serviço, do tipo assim, você não vai continuar nesse lugar porque eu não gosto
que você trabalhe com o fulano de tal. Uhum. E a pessoa sair do lugar por conta disso, sabe? É uma coisa que nem você fala, a gente vê, a gente tenta ajudar da forma que a gente consegue, mas quem vai exercer o poder de escolha é a pessoa, né? E a gente tem que lidar com isso, né? Aqui a Carla falou, ninguém vai te amar como eu te amo. Essa eu ouvia bastante. Muito comum, né, Carla? Muito comum essa situação. Essa frase é clichê, né? É bem clichê dentro desses tipos de relacionamento. E é um controle, além desse controle, hoje em dia a gente fala das redes sociais, né, Mari? Uhum. É o controle das redes sociais. Quem são seus amigos? Quem que curtiu essa sua foto aí? Quem que é esse fulaninho aí que tá interagindo com você? Controla suas vestimentas, né? Também, essa roupa aí, né? Vem uma cultura machista aí por cima, né? Essa roupa tá muito curta. Enfim, né? É um controle que exerce em cima de você. E você trouxe, né, essa questão do controle. Eu ia falar mais alguma coisinha aqui, deixa eu ver se eu lembro que você falou, foi uma das falas. Enquanto você vai lembrando aí, eu já vou introduzir aqui uma parte, porque olha, essa parte aqui que a Carlinha trouxe também. Ninguém vai te amar como eu te amo, ou ninguém vai te fazer feliz. É só a questão da felicidade, é só comigo mesmo. Eu sou o Todo-Poderoso. Gente, felicidade é escolha. Felicidade é escolha. Gravem bem isso. E o que acontece? O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, que é a abordagem que eu uso na parte terapêutica, ele traz assim uma frase também que ela dá um tapinha bem bonito na gente. Ele traz assim, a felicidade dá medo. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente se apega na dor e aí justamente a gente tem essa dificuldade de sair de todo e qualquer tipo de relacionamento. Ou então, gente, vamos menos. Não precisa nem se relacionar, mas se uma pessoa chega para você e te pergunta algo, às vezes você não tem condições de trazer o seu não. E você aceita. Tudo que trazem para você, você vai dizendo sim e não consegue falar aquilo que realmente você está sentindo. A felicidade dá medo, sabe por quê? Porque quando nós estamos felizes, nós experimentamos um estado de liberdade, de autonomia, que às vezes a gente nunca experimentou. Na infelicidade, você tem companhia. Você tem alguém ali do seu lado, você às vezes está recebendo um carinho. Lembra daquele ganho secundário que a Luísa estava falando ali? Pode ser isso, viu? Você tem presença, você tem mais atenção, você tem olhos direcionados para você. Na felicidade, é contigo, meu amor. E aí, às vezes, a gente escolhe a infelicidade por justamente ter essa dependência emocional. Sabe essa carência que o pessoal fala? É nela ali que a gente começa a enxergar coisas que não existem. E a partir dela, a gente se mantém em vínculos que não são construtivos para a nossa vida, que não trazem contribuições leves. Eles vão trazer contribuição em um determinado momento, depois que você aprender e decidir, escolher pela sua felicidade. Contudo, antes... Então, uma das coisas assim que eu percebo, Luísa, de relacionamento abusivo, para você superar, ou você tem que observar, eu acredito que tem duas possibilidades aqui. A escolha da pessoa de mudar de postura, porque não é só falar, não, a pessoa falou que vai mudar. Falar até papagaio fala. A questão é você realmente observar a mudança na postura. Postura é o que vai impactar, que vai trazer resultados. Se você mantém fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Se você muda a sua postura, amanhã, em determinada situação da sua vida, um outro resultado vai surgir. E uma outra possibilidade diante de um relacionamento abusivo, você se afastar. Não queira curar a toxicidade da outra pessoa. Essa foi uma das frases que no início do ano eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que escrever essa frase aqui, colocar na minha agenda, porque assim, às vezes a gente quer assim, não, eu vou ajudar essa pessoa, se coloca num lugar de salvador. Eu vou curar
essa pessoa aqui pode deixar comigo, porque eu sou poderosa, nossa, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa muito bondosa. Eita, eu vou lá doar a minha energia, a minha disposição, a minha vida para curar essa pessoa. Você se mantém ocupada e deixa de se curar. Todo mundo tem algo para se curar. Então, quando você vai perceber que está diante de um relacionamento que está tóxico ali, que está abusivo, procure curar a toxicidade que tem em você, que está ressonando com essa pessoa. O outro, só se ele escolher. Você tem que respeitar a vez do outro. A gente, em atendimentos terapêuticos, psicológicos, não dá para você querer fazer pelo outro. Não dá para você se colocar nesse papel de salvador, porque esse papel de salvador é pesado. Em toda e qualquer esfera, você querer assumir a responsabilidade pelo outro, imagine, você já tem uma malinha, você já tem uma bagagem, você já tem os seus desafios da vida. Imagine colocar o da outra pessoa também. Você vai ficar com muito mais peso e a sua caminhada vai ser muito mais pesada. E aí, sabe aquele jargão que a gente fala, aquela crença que eu tento desconstruir aqui, todas as vezes. A vida é difícil. Ela vai permanecer difícil enquanto você escolher a dificuldade. A vida ela pode ser fácil, ela pode ser leve, ela pode ser alegre, divertida, gloriosa, maravilhosa. Mas é aquela coisa, você tem que escolher. E aí, Lu, o que mais de sinais aí que você observa? Várias questões vieram aqui, né? Eu falei, nossa, bastante coisa. Só para relembrar o que eu ia trazer, que você trouxe a questão do ciúme, né? E eu costumo pontuar que ciúme ele é um sentimento de posse, tá? Ele existe dentro dos nossos relacionamentos, mas ele é um sentimento de posse. E a gente observa dentro desses relacionamentos um excesso desse ciúme. Ou pela insegurança, né, da pessoa, ou por uma projeção. Pode ser uma projeção real, né? A pessoa ela realmente trai a outra e ela projeta que o outro vai trair. Ou simplesmente fantasia, né? Tem os pensamentos dele, né? Os desejos dele, os desejos proibidos, vamos dizer assim, que projeta no outro. Também é, né? E assim, para finalizar essa questão de sinais, eu acho que um assim, bem amplo, né? O que é mais fácil da gente identificar quando a gente passa por isso é se esse relacionamento te faz te sentir menos, né? Se apaga o seu brilho. Se faz você ficar o tempo todo questionando se você é boa mesmo, sabe? Esses dias eu vi um relato na internet de uma menina, né? Que ela estava se formando na faculdade e ela começou um relacionamento com 15 anos, casou com 16, um rapaz bem mais velho. E ela estava finalizando, concluindo a faculdade dela. E o cara falando, ai, pra que isso? Que ridículo, desmerecendo, minimizando. Então isso sim faz parte dentro de um relacionamento abusivo, tá? A pessoa minimizar, ela não fica feliz pelas suas conquistas, né? Então é bom a gente observar, e isso talvez seja mais claro, da gente sentir na gente. Nossa, eu não sei, eu não tenho mais vontade, parece que eu não sou competente, de tanto que o outro fala que você não é e você aceita isso. E aí, já trazendo a questão da superação que você trouxe, que já vem tudo junto, né? Não tem como a gente separar. Algumas questões que eu trago aqui, né? A Núcia trouxe ali atrás a questão do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente desperta, que é aquilo que eu trouxe lá no começo, né? A gente começa a observar coisas à nossa volta. Eu costumo dizer que quando a gente desperta, a gente não vê só mais a gente vê o ambiente, o todo, os lugares, onde a gente vai, a gente começa a identificar aquela situação. Significa que a gente já conseguiu sair um pouquinho da gente, a gente já pulou aquela etapa. Porque quando a gente está dentro da etapa, a gente não consegue, não é claro, que nem você disse, né? Como se a gente tivesse fechado mesmo, né? Nossa visão tivesse fechada e aí a gente não consegue ver. Quando a gente desperta, a gente abre a nossa mente, né? A gente percebe as coisas, tudo aquilo que a gente está vivenciando, tudo fica mais claro. E outra coisa que eu queria trazer aqui também, a gente tem que parar de romantizar as relações. Aí também está uma das questões de superação. A gente tem que parar de acreditar naquele felizes para sempre, a metade da laranja, a tampa da panela, que o outro vai me completar. A gente tem que se completar, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né, Mari? O relacionamento,
ele é formado por, né, pessoas diferentes, com as suas particularidades, com as suas individualidades, que decidem estar juntas, né? E conviver juntas. Então, é muito importante parar de romantizar. Eu acredito que essa romantização, ela também, essa cultura que a gente está inserida da romantização, do amor a qualquer custo, né, que tem que amar mesmo, amor acima de tudo, amor incondicional, ele precisa ser repensado também, né? E outra questão que você trouxe que eu achei muito bacana, né? A gente tem mania de achar que a gente sabe mais da vida do outro do que ele mesmo. E a gente tem mania de desejar pelo outro. Peraí. Exato. Quem que tem que desejar nessa situação? Querer sair dessa situação é a pessoa. E a gente fica com a nossa angústia, a gente leva ela para nossa terapia, porque ela tem a ver com a gente, né? Querer mudar o outro. Então, é uma questão, assim, de pensar, tá, mas o que o outro deseja, né? Eu vejo muitas pessoas chegando para mim falando assim, cara, mas ela não denuncia, ela tem que denunciar. Sim, ela precisa denunciar, mas ela tem noção de que ela precisa? Né? Até que ponto a pessoa ela tem noção disso, né? Por isso a importância do autoconhecimento e por isso a importância de uma postura acolhedora, né? Da rede de apoio, das pessoas que estão em volta. E eu costumo dizer também, eu acho bem interessante, que a gente tem que romper ciclos, né? O amor, ele é construído. E existem várias formas de ser construído esse amor. Ele pode não ser muito saudável, né? E da mesma forma que o amor é construído, ele pode ser desconstruído e reconstruído. E aí eu gosto de trazer um caso, eu não sei quanto tempo a gente tem, Mari, mas é rapidinho. Porque a gente fala bastante, né? Eu gosto de trazer um caso lá do meu estágio, faz mais de 5 anos, que eu atendia num projeto social adolescentes, e uma adolescente, ela era bastante agressiva nos comportamentos dela, né? Ela sempre gostava de chamar bastante atenção, aquela situação toda, mas eu ainda estava conhecendo. E um dia ela chegou triste, e eu falei, nossa, o que foi, né? O que aconteceu? Ah, minha mãe não me ama mais. Tá, mas o que aconteceu? Por que sua mãe não te ama mais? Ah, porque ela parou de me bater. Então, como que era visto o amor por ela? Como que foi criado esse amor? Por que as atitudes agressivas? Ela estava dentro de um ambiente agressivo. E como seria se a gente não trabalhasse com ela, né, futuramente? Quais tipos de relacionamento que ela ia achar que é o amor, né? E os filhos? Como que ela iria passar o amor para os filhos dela a partir dessa vivência do amor? E aí eu já trago, né, que essas questões, elas são muito enraizadas. A gente traz na psicanálise, e eu já vi você trazendo nos seus vídeos também, daí já deve ser outro termo, da transgeracionalidade familiar, né, que é passada de geração por geração de modo inconsciente. O que é passado de geração para geração? Esses desejos, os tabus, os segredos, né? Os medos, eles são passados de geração por geração, inconscientemente. E eles são expressados por meio disso, Mari, que você falou, da repetição de comportamentos, os padrões, né? O Freud, para eu ir finalizando minha fala, senão eu vou ficar falando aqui até cair a live. Freud, ele trazia... Freud, ele traz uma analogia que é bem conhecida do iceberg, né? Que a pontinha do iceberg é aquilo que a gente sabe ou acha que sabe, né? E o fundo dele seria o nosso inconsciente. Mas eu queria trazer uma analogia que eu acho que ela tem mais sentido assim do relacionamento abusivo, que é o que Freud traz sobre a casa. Eu não vou ler aqui, eu só vou dar uma olhadinha porque é bem grande, é um textinho bem bacana dele. Depois eu posso até disponibilizar, mas é mais ou menos assim. A gente é uma casa, né? E tá escuro dentro da gente. Mas o nosso inconsciente seria a luz, pode ser uma vela, enfim. Ora ela cintila, né? Ora ela aparece num lugar, ora ela aparece no outro, e todo o resto ele está na sombra, né? Todo o resto está no inconsciente, mas continua lá, né? Eu tô na sala, mas a cozinha, o corredor, os quartos, eles continuam lá. Eu só não estou conseguindo ver. E tá dentro da gente, né? Como se a gente fosse a casa. Tá dentro da gente, e a gente tá lá perambulando dentro dessa casa com todas essas questões.
Dentro dessa casa existem os tabus, os desejos, os pensamentos proibidos, os sentimentos proibidos que todos nós temos. Mas é muito difícil de falar dentro de uma civilização, né? Dentro de uma sociedade, de ética, moral, né? Mas ele está lá dentro. E por mais que a gente se afasta da luz, continua existindo. Então, inconsciente seria isso. Por mais que a gente não tenha noção, ele está aqui com a gente. Então, tem muita questão que é inconsciente, que precisa ser consciente e trabalhada, né, na questão do autoconhecimento. Nós falei bastante, aqui... né, Mari? Não, já trouxe contribuições maravilhosas para a gente ir fechando essa live, porque acho que a gente tem um minutinho aqui. Posso te agradecer e só falar uma questãozinha, então? Bom, eu quero agradecer o convite, tá, Mari, esse presente, e como forma, tá, de agradecimento, eu fiz um presente para você e para quem assistiu essa live, tá? Eu criei um post, eu fiz um e-book especial para esse dia, e tá lá, tá o post tá aqui no meu Instagram, quem quiser comenta lá, eu quero que eu disponibilize. E eu quero muito te agradecer. Gente. Olha que dedicação que ela trouxe pra gente, um presente maravilhoso, assim, o e-book, coisa mais linda, recheado ali de informações. E conhecimento é poder, né? E a partir dele a gente pode ir se libertando de tudo aquilo que está pesando. Como a Luísa trouxe aí, quando a gente acessa esse inconsciente, quando a gente lança luz para aquilo que a gente não está vendo, nós podemos ir criando uma nova realidade. A questão é a nossa disposição, a nossa coragem de enfrentar essas sombras para perceber o tesouro que tem guardado ali. Quando a gente traz essa audácia, essa ousadia da gente se conhecer, a gente pode ir se libertando de tudo aquilo que está travando, que às vezes a gente não está percebendo, para a gente trazer mais harmonia para a vida. Então, como o Lu trouxe aí, nós não podemos ir pela metade para os relacionamentos, buscando a tampa da laranja, a tampa da panela, a metade da laranja. Não. A metade da sua laranja com a metade da laranja do outro dá só um copo de suco. Se você vai inteiro com a sua laranja, meu filho, você faz um jarro de suco lá delicioso, quando o outro também vem inteiro. Então, para a gente ir inteiro, nós precisamos curar as nossas faltas, as nossas carências, os nossos vazios. Porque quando a gente se preenche, a gente traz uma liberdade em se relacionar. E aí, nesse relacionamento saudável, nesse relacionamento construtivo, se a gente pode dizer o oposto do abusivo, é o respeito que prepondera. Quando eu me relaciono com o outro, respeito quem ele é, e eu sinto o mesmo respeito por quem eu sou, e posso expressar ali a minha natureza, a minha essência, isso daí é algo que vai contribuir, que vai agregar. Como eu trouxe ali no meio da live, relacionamento saudável, eu vou pegando um pouquinho do outro e a gente vai trocando. Quando nós vamos fazendo esse equilíbrio entre o dar e o receber, esse vínculo, essa relação se torna aconchegante, se torna gostosa de se viver. A partir desse relacionamento é o que vai nos manter. É a nossa confiança que vai sendo gerada. Porque o amor não sustenta a relação. Quantos casais se separam amando? É a forma de se relacionar que vai manter esse vínculo, que vai manter a sua disposição em se relacionar. Agora, Luísa trouxe ali algo sobre o amor. E eu, dentro da perspectiva sistêmica, o Bert traz os dois tipos de amor. Que amor que você está se vinculando na vida? Nós temos diversas formas de encarar. E esse amor tem a ver com o quê? Consciência. Consciência. Nós temos o amor lá, falando pelo o poeta Camões. Ele é dor que desatina sem doer, é um contentamento descontente. O amor, ele pode curar, como ele também pode adoecer. Ele pode te dar vida, como ele pode também fazer com que você morra. Então, ele é como um veneno ali. Ele pode ser o antídoto e te curar ou pode te matar. Então, que forma de amor você tem se relacionado? Qual amor você tem escolhido? Seja de forma consciente, é um amor que cura, que você está se conectando, ou inconsciente, um amor que está adoecendo, travando todo o seu processo de desenvolvimento e prejudicando a sua autoestima, a sua autoconfiança. Tudo isso tem a ver com os processos de a sua autorresponsabilidade,
o seu amor próprio, a sua autoimagem. Qual é a imagem que você se percebe? Como você se olha, como você se enxerga, não só numa aparência ali física no espelho, nessa parte externa, mas internamente. Como você tem observado a sua trajetória de vida? Você tem cada vez mais melhorado? Você tem trazido essa métrica de acordo com o que você realmente é? Ou você tem ficado comparando com o outro e deixando de perceber e de trazer a sua melhor versão? Porque como a Luísa trouxe ali, nós somos um infinito particular. Então não queira se comparar com outro que você vai estar perdendo tempo da sua evolução. Nós temos que comparar com aquilo que a gente foi, para a gente perceber a nossa trajetória. E é lindo quando a gente se propõe a tudo isso, a gente se observar. Esse se observar e se questionar é fruto do autoconhecimento. É você trazer aquilo que realmente, o que é leve para você, o que é pesado, como pode melhorar. Gente, nossa live está acabando com esse presente precioso que a Luísa trouxe aqui com a participação dela e ainda com esse brinde exclusivo para vocês que estão participando aqui da live. Então, vão lá no perfil dela, sigam ela, todos aqui que estão no meu Instagram. E quem não está por aqui, seja muito bem-vindo também. Vem para cá, tem conteúdos também para a gente despertando a nossa consciência, para a gente evoluir e cada vez mais melhorar, porque nós temos que escolher essa melhoria, esse aconchego na alma que nos impulsiona para a vida, é dizer sim àquilo que realmente é. Então, gratidão, Luísa, pela sua participação. Comentem aqui o que vocês trouxeram, enquanto eu vou contando uma novidade. O que vocês acharam dessa live aqui? Mandem aqui nos comentários pra gente. Enquanto eu vou contar aqui para vocês que na quarta-feira, dia 4 de novembro, nós teremos um lançamento aqui nesse Instagram, assim, maravilhoso. Aquele lançamento que vai ser poderoso para você perceber o seu poder. Sabe que às vezes a gente vai deslizando no nosso amor próprio, dando margem, assim, para questões que vão interferindo na nossa percepção sobre quem nós somos e todas as nossas capacidades, habilidades, talentos, quem nós podemos ser. Então, venho aqui propondo com esse novo projeto na quarta-feira, uma forma de você se conectar com a sua essência e trazer toda a sua luz. Por quê? Como a Luísa traz naquela casinha, eu adorei essa metáfora ali. Eu falo muito também que o autoconhecimento é como você se jogar no mar, nesse oceano ali de oportunidades. Você está navegando ali e o negócio, de vez em quando, você começa a afundar e a aprofundar naquelas sombras ali, passar por diversas dificuldades, mas só quando você vai lá no fundo é que você encontra o tesouro que você é. Então, se proponha a se libertar, se proponha a enxergar a sua luz, o seu poder pessoal, para você transformar toda a sua realidade e trazer mais leveza, mais harmonia de vida, mais compreensão do seu próprio ser e as suas potencialidades. Então, gratidão por todos vocês que acompanharam aqui, que estiveram aqui nessa noite de feriadinho com a gente, expandindo a consciência, trazendo mais transformação e se libertando, porque essa pontinha de conhecimento já vai acendendo aí uma possibilidade de expansão. Um beijo para vocês, vou deixar essa live aqui gravada, vamos compartilhando para mais pessoas terem essa possibilidade. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo, Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.